Vamos lá. Ontem o Corinthians teve a reunião do Conselho Deliberativo, viu, Lele, mano? Sim. E foram discutir assuntos em relação ao Augusto Mello, né? A gestão dele. Entre os assuntos que estavam para discutir, inclusive todos que estavam lá tiveram que assinar um contrato de confidencialidade, né? Que não pode contar o que aconteceu lá dentro, né? Mas vazou. Mas contaram, como sempre. Como sempre vazou. Como sempre vazou. Vazou algumas coisas, né? E uma das coisas que vazou foi o seguinte: eles estão discutindo a medida cautelar judicial, né? Se acontecer, que parte o Corinthians o pessoal do conselho tem que aprovar isso, né? Mas o que diziam que o antigo que saiu, como é que era o do jurídico lá? Saiu agora. Leonardo Pantaleão. É isso. Ele antes queria era o fazer outro lá que era o coreano lá, que eu esqueci o nome dele. a medida cautelar judicial que colocaria tudo num balaio só para poder negociar com os credores do Corinthians, né? E aí, algumas pessoas dentro do Corinthians não querem que isso aconteça, acham que isso aí não deve acontecer. Então tá sendo uma discussão grande, que se isso aí teria que passar por uma votação, teria que ser maioria para decidir se isso poderia acontecer, ou se o presidente decidir que vai entrar com isso, seria aprovado ou não. Seria por ele mesmo. Quer entendeu? uma recuperação judicial? Uma medida cautelar judicial, né? Que seria declarar que não tem condições de pagar, reunir todo mundo e fazer uma fila para pagar. Então, mas quando você opta por isso, Motinha, uma recuperação judicial e você acaba entrando mesmo nessa linha, não é decretar uma falência. Isso é uma estratégia, inclusive, para você organizar uma fila de credores. Porque se você tem vários processos distribuídos em vários fóruns aí de São Paulo, eles podem cair no teu colo ao mesmo tempo. Sim. Então, quando você toma uma medida que é o que tá como acontecendo essa, agora, né? Porque os empresários estão indo pra cima do Corinthians. Sabe? E aí um tá aqui, outro tá lá, enfim, aí vão julgando, vão despachando, Aí e aí cai tudo na tua conta e você não tem nem como muitas vezes pagar. Então, quando você opta por essa estratégia, você concentra todos os processos em um único fórum, ali cria-se uma fila, inclusive de recebimento de prioridade, por idade, necessidade, enfim. O juiz vai avaliar todos os processos e cria-se uma fila para que organize-se os pagamentos. Então, nesse ponto, Lelê, eu acho que, claro, nada melhor do que um diretor aí administrativo e um jurídico para falar sobre se é viável ou não. Mas, cara, eu acho que é muito mais vantagem pro Corinthians. Mas por que o pessoal, os conselheiros estão contra? Tem muita gente que tá Então, contra porque isso. muita gente, Motinha, quando você fala a respeito de recuperação judicial, a pessoa entende que tua Parece empresa que é uma tá falendo. falência, né? Sabe? Você Ó, vai fali. assumir a falência. Sabe, fali, vou quebrar, amanhã eu não abro mais. Claro, tem empresas que acontece de fato. Mas no futebol, Motinha, um clube pra falir, ele precisa de muito tempo, mano. Mas de muito tempo. Não que o Corinthians não possa falir um dia, porque inúmeras administrações foram extremamente ridículas e lesivas ao Corinthians, né, Lelê? Não vou dizer que foram dolosas, porque aí eu tenho que provar, mas é muito estranho essas pessoas terem CNPJs no nome delas e elas não terem feito nas empresas o mesmo que fizeram no clube. Mas, enfim, com relação a essa estratégia aí, talvez pro Corinthians seja benéfico, cara. E outra discussão que teve lá, Lelê, é o seguinte, que eles estão discutindo a compra dos ingressos sócio-torcedor. O que está acontecendo? É que tem pessoas, 30% da venda total de ingressos do sócio-torcedor, tem pessoas comprando que não são sócios. Sim. Né? Isso Prioridade. só para explicar, Motinha, para quem tá por fora, são os sócios do clube, não do Sim. fiel torcedor, tá? Porque assim, antes os torcedores compravam apenas pelo fiel torcedor, que é o programa ali, né, de pontos, de cadastro para quem quer comprar ingresso para os jogos do Corinthians. Desde a gestão Augusto Mello, ele abriu também a compra de ingressos antes ainda do fiel torcedor para quem é sócio do clube. Sim. Só que agora aí o que você está falando é que a Comissão de Justiça e Marketing lá do Conselho, eles fizeram uma investigação e parece que a pedido da própria diretoria, isso, para saber. E diz que, assim, 30% desses ingressos que seriam para sócios do clube estão nas mãos de pessoas que não são sócias. E então, inadimplentes alguma coisa também. tá de errado. E 2% inadimplentes, que não deveriam também estar comprando, porque só deveriam, né, ter esse acesso, né? Ter esse esse favorecimento, digamos assim, se estivesse em dia, né, com a mensalidade do clube. Então, 2% inadimplentes, mas a grande maioria, mano, 28%, é uma festa, pessoas né? que não são sócias e conseguem pegar esses ingressos para sócios. Como, né? Então, não, assim, e o mais grave dessa história toda é antes de abrir pro sócio torcedor, né? Que deveria ter a prioridade, né? Isso. E eu vou falar, Lelê, eu não sei o porquê
não é o próprio Lúcio Blanco que tá tocando ainda esse projeto do fiel torcedor do Corinthians. Esse cara, quando ele foi realmente o mentor e desenvolveu todo o processo, RG, o Corinthians era motivo de cópia de outros clubes. Sim. Ele cansou de receber telefonemas aí de outros clubes para entender como é que o Corinthians fazia e por que o Corinthians era uma referência nesse negócio. Eu não sei o Foi porquê. um dos primeiros, né? Foi. Inclusive fazendo dar certo, porque o São Paulo cansou de ter problema com catraco, Sim, o Palmeiras sim. com uma série de problemas também. E o Lúcio, ele conseguiu fazer aí isso fluir de uma tal forma, que eu não sei o porquê. A gente até sabe, né, RG? Porque esse negócio de ingresso de clube, Lili, não é fácil. É um dos negócios mais cobiçados, né? É Ainda uma mais mina quando de você... dinheiro, pra falar a verdade. Então, Pra quem vai uma favorecer. pessoa competente, quando ela vai lá e coloca lá o projeto pronto, RG, cara, minimamente, se você tiver um mínimo de QI, você consegue sustentar um projeto que tá dando certo. Claro. Porque não é que você precisa, RG, fazer alguma coisa mirabolante, é você segurar o volante numa reta. Você não precisa fazer merda nenhuma, a não ser manter O cara o que tá já dando fez certo. o projeto, tá tudo Exato, pronto. exato. É inimaginável, RG, como o Corinthians consegue estragar um produto que tá dando certo. Porque inúmeras pessoas já meteram o pau no fiel torcedor, falando a respeito de compra, o site muitas vezes tá fora do ar, negócio de pontuação que hoje é divergente do que já foi. Porque eu acho que nesse ponto, RG, você tem que sempre privilegiar num sistema desse de assiduidade o cara que sempre foi mais vezes, é claro. Mas você não pode pular de 10 em 10, Claro. sabe? Tipo uma pontuação de 10 em 10. Mas é a famosa vaca de muitas tetas, mano. A gente sabe. Todo E mundo assim, quer mamar. ainda tem muitas coisas, mano, que estão erradas nessa questão, não só dos ingressos do Corinthians, mas tudo envolvendo a Neoquímica Arena. O próprio estacionamento, que a gente não sabe de fato a transparência ali, dizem que o Corinthians quase não fica com o valor Dizem do que o bar também, estacionamento. né? Então A assim, exploração. tudo Camarote. terceirizado. A quem interessa, sabe, que esses serviços sejam terceirizados e que a maior parte não vá pro clube, sendo que o estádio é pra ser dele? Nada a ver, né? E essa Sabe? foi uma promessa de campanha do Augusto, né, Lelê? exato. Lembra que ele falou que ele ia pegar todos os contratos de camarote, que tinham valores defasados, que ele não sabia por que algumas empresas estavam pagando tão pouco, o porquê que o Corinthians fez aí uma negociação tão ruim com essa empresa que administra o estacionamento da arena. Enfim, até agora, eu não vi ele se mexer nesse Você sentido imagina, também. receita de bar, de estacionamento. Pô, aquilo ali é uma mina de ouro, cara. Tudo isso Mina tem que ir de ouro. pro Vou te time, falar, a pro- Arena É. Corinthians, ela fatura mais que a Argentina, velho. Não é difícil, não. É fato, aquilo ali é uma mina de ouro, velho. Ó, falando disso, falando da Argentina, Sul-Americana, a final da Sabe Sul-Americana quanto foi custa definida. estacionamento lá, velho? Quanto? 180 pau, mano. Hã? Do Pra lá, ver um 180 jogo? Pau. 180 pila, É mais velho. caro que o um ingresso, às vezes, velho. Ó, pra você ter uma ideia, eu como imprensa, quando eu ia fazer a Paga transmissão metade. lá, eu pagava 55, não sei nem se já corrigiram esse valor. 55. Porque Mas a dependendo do imprensa carro tem lá, metade Mas por que disso. essa 180. discriminação imprensa? Porque Você vai trabalhar. A imprensa tá pagando... já fica implícito que jornalista é pobre? É. Também. Não é, que vai Não, trabalhar. é também. que você tá indo trabalhar e eles dão esse Você já desconto, que pensou acho que é 180 metade conto? do valor. Mas, ô RG, 50% nesse daí. mas, ô RG, Estacionamento. essa do mano eu não entendi. O cara chega com o carro roubado e ainda paga estacionamento. Como assim, velho? 180 Vou roubar a tua E foi traseira. definida aí a final da Sul-Americana será em Assunção. Mas isso já né? faz No tempo que Paraguai. foi. Não, Não, foi mas agora definido o foi estádio confirmado, do né? Cerro Portenho. Do Cerro Portenho, O é isso que eu ia local já falar. estava definido. O Laoia. Faltava definir o É, estádio. do Cerro Isso. Portenho. O estádio do Cerro é menorzinho, não é? Não, Pablo é Roja. grande. Fizeram Não, uma é reforma novo. lá. Tá, do Cerro é o fizeram mais reforma. novo. Pablo Roja. E que mais, Motinha? Vamos lá. E o Depay, né, mano? Tá fazendo muito sucesso aí. Porque o Depay, Nas você viu- quebradas, Você mano. viu ele? Da hora, Nossa, pra ver o foi- rachão. Lá em São Bernardo, comendo frango a passarinho, depois foi comer um Porra, mas podrão. o cara veio pra jogar bola. Opa, pra passear. tá Folga, jogando Os bola? caras estão de folga até Porra. quarta-feira. Aí, Eu quero ver o jogador do amanhã. teu time e Não, ver manda o ele- rachão. É? RG, queria ver o jogador do time dele ver o rachão. Queria ver. Não é qualquer um que Cala a curte o boca. rachão, mas. Acabou, vai, Gordo, pelo amor Não, de acabou Deus. não, mano. Ah, Só você pra quer falar finalizar. aquela história da confusão do sua e do seu irmão? Não. Não, mas ô Lelê, tem uma boa notícia depois da data FIFA, Sombra, que o Corinthians ele volta a ter 2 reforços aí que foram importantes aí. O Alex Santana deve voltar já depois dessa data FIFA, assim como o Thales Magno também.